A paz do Senhor a todos. Para todos aqueles que forem assistir esse vídeo, como de costume, bom dia, boa tarde, boa noite. Tem uma palavra de Deus voltada ao seu coração. Seguindo alguns estudos sobre a vida de Jesus, né? Como já falamos sobre Jesus o homem, né? Vamos deixar aqui na notificação para você ver depois. Jesus o homem. Agora nós vamos falar sobre a vinda de Jesus e as suas profecias. Por que falaremos sobre isso, né? Jesus, quando veio em terra, ele veio como um profeta também. Quem profetizou que Jesus seria um profeta, ele vai se encontrar em Deuteronômio, capítulo 18, e o verso 15. Falará sobre isso. Moisés, quando profetizou sobre Jesus Cristo. Acompanhe conosco. Tem sua Bíblia, tem uma Bíblia em mãos, tá bom? Sempre é bom ter ela, acompanhe com ela, seja um crente bereano. E quem não for crente bereano, seja um crente acompanhador, estudioso da palavra, acompanhe conosco, tá bom? Diz assim, capítulo 18, verso 15. O Senhor, teu Deus, te despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos como eu, a ele ouvireis. Então, vejam, esse profeta que Moisés profetizou, que seria semelhante a ele, era o próprio Cristo. Ele estava dizendo que Jesus seria um profeta. Por que isso? Moisés é considerado o maior profeta que existiu, né? Como legislador, mas também como uma das maiores autoridades que dentro de Israel existiu. Amém? Então ele profetiza alguém semelhante a ele. E quais são as semelhanças? Porque Moisés, se você pegar em Números também, no livro de Números, a Bíblia fala que o próprio Deus conversava com ele boca a boca, não por enigmas. Não é? Então Moisés era muito próximo de Deus. E ele trata de falar da vinda de Jesus. Né? Mas não é sobre isso que eu venho falar. Eu queria também deixar com vocês, se você puder acompanhar na sua Bíblia, né, em Isaías 46, veja que uma das profecias sobre o fim é tratada pelo próprio Deus. Isaías 46, abra conosco, acompanhe também aí na sua Bíblia. Isaías 46, do verso 9 ao verso 10, que diz assim: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio. Bom, esse é o verso 10, o começo do verso 10. Deus está dizendo, eu anuncio o fim. Por que eu comecei falando de profeta para chegar na vinda de Jesus? Porque os profetas, eles prever pela parte de Deus, como diz em Pedro, que toda profecia é inspirada pelo Espírito, ele prever coisas do futuro. Vamos colocar, o primeiro rei de Israel, Saul, foi previsto por Samuel. Quando ele foi buscar as jumentas, a Bíblia diz que Samuel esperava ele já, e quando ele foi ter com o profeta, Samuel já sabia que ele viria. Depois Deus disse que colocaria um segundo rei, segundo o seu coração. Então, ele foi um segundo homem, né, a ser Davi, a ser prenunciado por um profeta. Tá? E Jesus veio, as profecias antigas vinham falando sobre ele. Nós vimos aqui, eu dei uma das fases do ministério de Cristo, Jesus o profeta. Também tem Jesus o rei e Jesus Jesus o rei e Jesus o sacerdote. Na fase rei é aquela quando ele entra triunfalmente em Jerusalém. Na fase sacerdote é quando ele se sacrifica por nós na cruz. E a parte profética? Jesus fez a sua parte profética? Fez. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus, capítulo 24. Nós vamos ler do verso 1 ao 8. E eu quero que você acompanhe conosco
essa leitura, porque será muito útil. É chamado de crentes inteligentes. Bom, diz assim: os sinais da vinda e o princípio do fim. Olha só, o sermão profético e o princípio das dores. E quando Jesus ia saindo do templo, foi um pouco antes desses capítulos. Se você voltar no capítulo, deixa eu ver, capítulo 21, Jesus entra triunfalmente, essa entrada como rei. Aqui ele começa o profético e mais à frente ele vai o sacerdócio. Ele diz assim, ó, quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos. Esses discípulos são Pedro, Tiago, João e André, né? Seus discípulos, para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Essa profecia cumpre-se 70 anos depois. E, estando assentados no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos, em particular, dizendo, esses são os 4 discípulos: quando serão as coisas e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Vejam que eles estão preocupados já com o fim do mundo. Já era um anúncio antes. O próprio Deus diz: eu anuncio as coisas, o fim das coisas desde o princípio. Vou tirar um trecho como uma palavra profética para te dizer: todas as histórias já está diante de Deus tendo o seu fim. Então, o seu fim não será como você imagina. Não desista de orar, não pare de clamar a Deus por mudanças e outras coisas mais, porque o fim não está agora, está por vir. Deus anunciou o fim da sua luta, o fim do seu choro, o fim de suas lágrimas. Deus já anunciou o fim, porque passado e presente e futuro para Deus é tudo a mesma coisa. Então, olha só, porque essa é a onisciência de Deus. Chegando no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, dizendo quando serão essas coisas, que sinal virá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Jesus Cristo prediz os primeiros ou os princípios de anticristos. Muitos já neste período, pouco antes de Jesus sair, já era tido como falso Cristo. João, né, nas epístolas diz: a vinda de Jesus Cristo será precedida por muitos anticristos, e então virá o anticristo, o filho da iniquidade, o homem do pecado. Deixa eu dizer uma coisa, nem todos acreditam no arrebatamento. Nem todos acreditam, mas todos acreditam na volta de Jesus. Eu vou me ater a falar sobre a volta, porque eu creio no arrebatamento. Tenho crenças, é bíblico. Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Então eu não posso tirar ela da Bíblia, mas tem outras pessoas que não acreditam. A você que não acredita, não entraremos nesse mérito de discussão. Mas eu quero deixar bem claro, todos nós acreditamos na volta de Jesus. Deixa eu contar uma certa experiência. Alguns anos atrás eu estava trabalhando e numa cozinha. Então eu conheci uma moça, ela era espírita, e ela me disse sobre a volta de Jesus. Pregou para mim a volta de Jesus, conversando comigo. Da sua forma, do seu jeito, mas tudo bem. Ela pregou sobre a volta de Jesus. Então o anúncio da volta de Jesus não é só para os crentes, os cristãos, não. Todos acreditam. Um dia todo olho o verá. O islamismo crê que Jesus voltará, ou que o seu profeta voltará. O Krishna, né, quem segue a religião hinduísta, também sabe que algum Cristo, espécie de Cristo deles voltará. Então, o judaísmo já aguarda o Messias.
E nós crentes aguardamos a volta de Jesus. Por quê? Ela é real. Então, Jesus Cristo, antes de subir ao céu, antes de morrer, ele também falou da sua vinda. Não é utopia. Jesus vem. Então ele começa dizendo que acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão. E é verdade. Se você pegar na história, né, Jesus Navas, ou Henri Cristo, ou outras pessoas também dizendo ser o Cristo, tem os seus discípulos. Se eu não estiver errado, em 1985, 86, um grupo de pessoas entregou sua vida por causa de um líder religioso. Continuando. E ouvireis guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, é o que nós vemos. 2001 para cá, eu já vivo, claro, sou de 91, mas 2001 para cá nós podemos ver o Iraque foi destruído em 2003, com a queda de Saddam Hussein, posso dizer que vivo. Em 2009 a 2008 nós presenciamos a Guerra Árabe, ou a Primavera Árabe, Nós estamos tendo aqui no Brasil guerras políticas, direita e esquerda, estão em estado de atenção, alerta. Nós temos também guerra contra o mundo das drogas, guerras e rumores de guerra. Mundo das drogas, que é uma das piores que tem. Guerra políticas, quem foi de 1980 ou antes do final da União Soviética, vai saber da Guerra Fria. Fora as duas guerras mundiais que antecederam no século anterior, passado. Também guerras no Vietnã. Então todas essas guerras são guerras e rumores de guerra. Esse ano começou com o alarde de Terceira Guerra Mundial, quando o presidente dos Estados Unidos mata um dos homens mais importantes do Estado Islâmico. O Estado Islâmico aparecendo no mundo. Eles são tudo princípios de guerras. O islamismo estourando no mundo, matando muita gente. Nada contra quem é islâmico, mas aqui esta é a palavra, nós estamos vendo ela se cumprir. E assim, mas, ele disse, reino contra reino, nação contra nação, e haverá fomes. Só esse ano, lendo eu uma matéria do Estado de São Paulo, da Folha de São Paulo, o presidente da ONU escreve uma matéria dizendo, este ano, devido à Covid, à pandemia, morrerá mais de 100 milhões de pessoas. Se eu não estiver errado, 130 milhões ou 135 milhões de pessoas morrerão de fome. Nós não precisamos ir longe, mas olha alguns estados do Nordeste que estão passando muita fome. Alguns lugares em Minas Gerais, alguns lugares em Minas. A estrada da fome em alguns lugares. Todas essas coisas são sinais que Jesus está nos mostrando. Ele dizendo assim, e verão pestes, pestilências, como essa pandemia. Por que não? Porque no livro de Lucas, capítulo 21, diz que haveria também epidemias. Veja também, não só isso, como nós tivemos recentemente o Ebola. Nós tivemos também recentemente, não só isso, mas recentemente nós tivemos Zika, não Covid, mas Zika, dengue, não é? Então, pestes, sarampo voltando de novo, peste que havia erradicadas há quase 100 anos atrás, mas hoje voltou maior e mais feroz. Tudo isso é só um sinal que Jesus vai voltar. São sinais visíveis que todos os olhos estão vendo. Não é preciso ser um crente para acreditar. Está acontecendo. E ele diz assim, terremotos, bom, como eu disse, de 2001 para cá teve uma cadeia gigante, quem não se lembra, o tsunami que matou mais de 200 mil pessoas em umas ilhas asiáticas. Em 2012, se eu não estiver errado, no Chile, terremoto. A Itália recentemente, não muito tempo atrás, não tem nem 5 anos mais ou menos, mas sofreu um grande terremoto. O México passou terremotos em escalas gigantescas. Não só isso, mas o Japão passou por um terremoto seguido de maremoto. Ou ao contrário, não sei. Então essas coisas estão visíveis aos nossos olhos.
Jesus vem. E ele continua dizendo, e haverá em vários lugares. Eu citei aqui, né, Chile aqui na América do Sul, o México na América do Norte, a Europa, e a Ásia, né, no continente africano também, por que não? Recentemente Angola passou por um furacão gigante, princípio de dores. Todas as coisas estão mostrando que Jesus vem. Por quê? Porque nós pregamos com palavras, mas Deus revela suas grandezas pela natureza. Salmo 9 ou Salmo 19, se não estiver errado, diz assim, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento as obras de suas mãos. Então a natureza prega de novo para encaixar perfeitamente com aquilo que nós falamos. Mas veja que Jesus disse, é princípio de dores, não é dores no total. E ele diz assim, e nesse tempo, muitos serão escandalizados. No verso 9. Então, vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão e sereis odiados em todas as gentes por causa do meu nome. Perseguição ao cristianismo. Infelizmente, na verdade, para nós, graças a Deus, nós não sofremos perseguições ainda. Mas infelizmente eu posso dizer que nós sofreremos perseguições daqueles que professam a fé e têm Jesus como seu Senhor. Porque serão odiados. Porque quer dizer, o crente se acha ser o dono da verdade. O crente se acha ser o dono de tudo. E então Jesus Cristo, muitos serão escandalizados. Jesus começa a dar sinais, mostrar sinais que acontecerão dentro da casa de Deus. Dizendo, nesse tempo muitos serão escandalizados, trai-se uns aos outros, e uns aos outros aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas, são sinais dentro da igreja. E enganarão a muitos. É o que nós vemos, profetas usando as revelações, falsas curas. Todos esses são sinais de alerta. Jesus vai voltar. E eu digo a você, não confie em homens. Eu devo respeitar os homens que Deus colocou. Confiança é outra coisa. Não se levante contra a autoridade da sua igreja, jamais. Respeite-os. Respeite elas. Mas, nesse caso aqui, não é? Peça a Deus discernimento. Peça a Deus discernimento para que você possa saber o que fazer nessas horas. E ele continua dizendo, falsos profetas enganarão muito. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. É o que nós vemos hoje. Ou alguns servem a Deus pelo benefício do que Ele pode dar. Pela proporção do que Ele pode fazer. Lucas 21 diz que homens desmaiarão com pavores das águas. Enchentes, inundações. Acompanhe no início do ano o que aconteceu na Baixada Santista. Não só isso, mas várias cidades foram alagadas. Tudo isso mostra que Jesus está voltando. Segundo, a Bíblia fala que o sol escurecerá, a lua não dará brilho. Nos últimos anos vimos recentemente e várias vezes, eu acho que ontem também tivemos, ontem foi dia 21, eclipse solar, eclipse lunar. Nós veremos fogo e coluna de fumaça. As colunas de fumaça são vulcões entrando em erupções. Apocalipse diz que o sol parecerá como um saco de silício. Silício é o que sai de dentro do vulcão. Tudo isso prova que Jesus está voltando. A você, meu amado ouvinte, que está aí do outro lado, aproveite quanto é tempo. Entregue a sua vida a Jesus. Não haverá outro meio que possa salvar. Só existe Jesus Cristo. E eu falo para você, graças a Deus, olha o que Jesus disse terminando em Mateus 24, verso 14. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e em testemunho de todas as gentes, e então verá o fim. À medida que Deus me usa nesse vídeo, Deus possa te usar também onde você está, na sua casa, na sua igreja, para a sua família,
onde esse vídeo chegar mundialmente, que Deus possa te abençoar, faça crescer sobre ti a sua luz, né? Resplandecer sobre ti o seu rosto. E em nome de Jesus Cristo, temos uma posição diante de Deus. Sejamos firmes, olhando para Jesus, o autor e consumador de nossa fé, e aguardando Jesus Cristo como para os nossos dias. Os discípulos já aguardavam a volta de Jesus, e nós estamos mais próximos da vida de Jesus do que eles. Então Jesus brevemente virá. Um dia nós vamos nos encontrar com Ele. Faça comigo essa oração, aquele que não é crente e quer pertencer à nossa família da fé. Senhor Jesus Cristo, eu te aceito como meu Salvador. Apaga os meus erros, perdoa os meus pecados. E escreva o meu nome no livro da vida para que eu venha me assentar com o Senhor quando o Senhor vier nas suas nuvens. Senhor amado, muito obrigado por essa chance que o Senhor tem me dado. Eu agradeço a Deus pela sua vida, tá bom? Se você gostar e quiser compartilhar, fique à vontade.